Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre ascite em paciente grave. É um tema bastante relevante, bastante prevalente nas unidades de terapia intensiva e vale a pena a gente gastar alguns minutinhos falando sobre ele para que a gente possa identificar corretamente, fazer uma propedêutica adequada e tratar conforme a indicação. Enquanto isso, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo que eu posto por aqui. E não se esqueça de compartilhar esse canal com os seus amigos. O termo ascite significa acúmulo de líquido na cavidade abdominal. E por que o líquido se acumula na cavidade abdominal? As três principais causas são a hipertensão portal, e nesse caso, a hipertensão portal mais comumente é causada pela cirrose hepática e no nosso meio nós temos que lembrar da esquistossomose. Eu, que vivo numa região endêmica para a esquistossomose, vejo demais hipertensão portal consequente a isso. Segunda causa, malignidade. E a terceira causa, insuficiência cardíaca. É claro que nós temos outras causas de ascite. Quais são? Hepatite associada ao álcool, insuficiência hepática aguda, doença veno-oclusiva hepática, pericardite constritiva, ascite relacionada à hemodiálise, hipoalbuminemia, que pode acontecer na síndrome nefrótica, mas também na enteropatia perdedora de proteínas e na desnutrição, as doenças peritoneais, não podemos esquecer das neoplasias, causando ascites malignas e de grandes volumes, na peritonite, que podemos ser causada inclusive por tuberculose, a peritonite infecciosa, sendo aí a tuberculose um bom exemplo de causa infecciosa de ascite, e também doença gastrointestinal e eosinofílica. Temos também outras causas de ascite, como ascite quilosa, ascite pancreática, mixedema, hemoperitônio, lesão urológica e outros distúrbios mais raros, como gravidez abdominal, doença de Whipple e sarcoidose. E nós devemos lembrar que cerca de 5% dos pacientes vão ter mais de uma causa associada. Por exemplo, cirrose mais nefropatia, cirrose mais insuficiência cardíaca, cirrose mais tuberculose peritoneal e por aí vai. Quais são as manifestações clínicas, né? O paciente com ascite, ele vai reclamar do aumento do volume abdominal, às vezes ele vai queixar de ganho de peso, ela pode ser indolor, mas pode provocar desconforto, e quando ela é muito tensa, né, uma ascite volumosa, ela causa inclusive restrição respiratória. Sintomas relacionados à doença de base, como cirrose e neoplasia, podem estar presentes. Então, quando a gente examina o paciente, nós temos que ir atrás dos sintomas de hipertensão portal, que é a presença de circulação colateral, na pele do abdômen. Nos pacientes portadores de insuficiência hepática, nós podemos encontrar telangiectasias, as aranhas vasculares, o eritema palmar, às vezes algum desses pacientes também já se encontram ictéricos. Então, o exame físico, não só do abdômen, mas o exame físico geral, pode nos auxiliar a definir não só o diagnóstico da ascite, mas também a sua etiologia. E no exame físico, nas ascites que não são muito tensas, a gente vai encontrar aquele abdômen batráqueo, né? Onde o paciente está deitado e tem os flancos um pouco mais abaulados, e quando a gente faz a palpação abdominal, a gente pode detectar o sinal do piparote numa ascite um pouco mais volumosa, e também podemos perceber na percussão uma maciez. Essa maciez pode ser dos flancos, se o paciente estiver em decúbito dorsal, mas dependendo do decúbito e do deslocamento do líquido dentro da cavidade abdominal, a gente pode também encontrar a chamada maciez móvel, ou seja, de acordo com o declive que o paciente estiver no leito, a gente vai ter a maciez, a percussão, quando no local onde o líquido estiver se deslocado. Se a gente está em dúvida se tem ou não ascite, o exame de imagem de escolha é a ultrassonografia. E quando a gente vai pedir a ultrassonografia, para avaliar a ascite, o seu volume e tudo mais, a gente não pede ultrassonografia só de fígado e vias biliares, não. A gente pede uma ultrassonografia abdominal total, porque aí a gente pode já na ultrassonografia detectar alguns indícios da causa daquilo ali. Né? Por exemplo, se a gente vê rins pequenos, correlação córtico-medular alterada, esse paciente pode ter uma insuficiência renal já crônica numa fase de agudização e por essa razão está tendo ascite.
Então, temos que olhar o baço também, porque no caso de hipertensão portal, o paciente também pode ter um baço aumentado de tamanho. Então, o ultrassom não deve ser um ultrassom só voltado para fígado e vias biliares, mas um ultrassom abdominal total. Uma vez diagnosticada a ascite, a paracentese se torna um procedimento fundamental, porque através da paracentese e a análise do líquido acítico, nós podemos definir melhor a causa da ascite do paciente. Então, já no momento da punção que começa a coletar o líquido acítico, o aspecto dele já fala muito. Se ele estiver clarinho, fala a favor de cirrose mesmo, né, de hipertensão portal. Se ele estiver turvo, fala a favor de infecção. Se ele estiver leitoso, um aspecto brancacento, ele pode estar muito rico em triglicerídeos. E aí nós podemos estar diante de uma ascite quilosa. Se ele estiver hemorrágico, nós podemos estar diante de uma ascite neoplásica, uma ascite traumática, caso o paciente tenha história de trauma, ou até mesmo no momento do exame tenha sido rompido um vasinho, um vaso sanguíneo, e com isso feito com que o líquido ficasse um pouco mais hemorrágico, que é o que a gente chama de acidente de punção. Quando o paciente está muito ictérico, o líquido acítico pode também estar ictérico e às vezes até amarronzado, e isso se deve à presença das bilirrubinas. Bom, e o que a gente vai pedir no exame do líquido acítico? Muito vai depender da suspeita diagnóstica, mas tem alguns exames que nós somos obrigados a pedir. Primeiro, a contagem global e diferencial dos leucócitos. Se nós tivermos um número maior ou igual a 250 neutrófilos por milímetro cúbico, possível diagnóstico é infecção. Solicitar a cultura desse líquido também é muito interessante. E quanto mais rapidamente for semeado no meio de cultura, melhor. Então, a cultura ela vai ter o objetivo de identificar o germe que possa estar infectando o líquido acítico do paciente. Nós também temos que solicitar a contagem de proteínas totais e das frações de proteínas no líquido acítico. Isso porque nós vamos precisar não só da contagem das proteínas totais, mas também da dosagem de albumina, tanto no líquido acítico quanto no soro, no sangue do paciente. Lembrando, a coleta da albumina tem que ser no mesmo dia da coleta do líquido acítico, ou seja, eu tenho que dosar a albumina no sangue do paciente no mesmo dia em que eu for dosar a do líquido acítico. Eu não posso pegar a albumina de ontem, a albumina sérica de ontem, para poder fazer o cálculo que eu vou falar para vocês agora. Se a proteína total no líquido acítico estiver abaixo de 2,5 gramas por decilitro, muito possivelmente nós estamos diante de uma cirrose hepática. Se ela estiver menor que 1 grama por decilitro, muito provavelmente nós temos infecção associada. Uma proteína no líquido acítico maior ou igual a 2,5 gramas por decilitro fala a favor de malignidade ou de insuficiência cardíaca. E para que a gente vai precisar da albumina? A gente vai precisar da albumina para poder fazer um índice que é um gradiente entre a albumina sérica e a albumina do líquido acítico. Como que a gente faz isso? Dosa a albumina no sangue periférico do paciente e dosa a albumina no líquido acítico. E vamos fazer uma continha de subtrair. Pega a albumina sérica e vamos subtrair a albumina do líquido acítico. Se essa subtração estiver maior ou igual a 1,1 gramas por decilitro, nós temos 97% de acurácia para dizer que essa ascite se deve à hipertensão portal. Mas, se esse gradiente entre a albumina sérica e a albumina do líquido peritoneal estiver abaixo de 1,1, são outras causas, podendo ser tuberculose ou malignidade, entre outras. Outros exames que a gente pode pedir no líquido acítico: dosagem de glicose e LDH, para a gente poder diferenciar entre infecção e perfuração de alça intestinal. Nós podemos solicitar o ADA, quando a gente tem suspeita de tuberculose. Podemos solicitar a citologia oncótica para avaliação de uma suspeita de neoplasia. Podemos solicitar a amilase se estamos com suspeita de pancreatite. E podemos dosar os triglicerídeos, que se estiverem acima de 200 miligramas por decilitro,
falam a favor de quilose ou acitoquilose. Uma forma rápida da gente tentar definir a etiologia da ascite é a seguinte: se a gente tem um gradiente albumina sérica subtraindo da albumina do líquido acítico alto e a proteína total do líquido acítico alta, nós devemos estar diante de uma insuficiência cardíaca. Caso o gradiente seja alto e a proteína seja baixa no líquido acítico, provavelmente a gente está diante de uma cirrose. Caso o gradiente seja baixo e a proteína total do líquido acítico seja alto, possivelmente nós estamos diante de carcinomatose. Se nós temos um gradiente baixo com o ADA elevado, provavelmente estamos diante de uma ascite por causa de tuberculose. E se tivermos os triglicerídeos elevados, trata-se de uma ascite quilosa. Quais são as linhas gerais do tratamento? Se for uma ascite causada por hipertensão portal, no caso, a causa mais comum é cirrose, nós temos que fazer a restrição de sódio e temos que fazer a utilização dos diuréticos, sendo a espironolactona em baixa dose a primeira escolha, podendo também utilizar o diurético de alça, furosemida, conforme a resposta. Se o paciente tiver uma ascite muito tensa, que estiver com bastante desconforto, que estiver provocando dor, restrição respiratória, a gente pode fazer uma paracentese de alívio. Quando nós temos paracentese de alívio de grandes volumes, que a gente considera grande volume acima de 5 litros de líquido retirado, nós precisamos repor a albumina. Como que a gente vai repor a albumina? Nós vamos dar 8 gramas de albumina para cada 1 litro de líquido acítico drenado. Então, se drenar 1 litro, 2 litros, 3 litros, nós não precisamos da albumina. 4 litros, não precisamos da albumina. 5 litros, daí para cima, a gente tem que dar 8 gramas de albumina para cada litro de líquido acítico que for drenado. Então, só quando a gente tem grandes volumes retirados, acima de 5 litros, é que nós temos que repor a albumina para o paciente, porque vai haver um extravasamento de líquido do intra para o extravascular. Então, a albumina, a administração da albumina vai aumentar a pressão oncótica e vai diminuir esse extravasamento de líquido do intra para o espaço extravascular. Se o paciente estiver infectado, se for peritonite bacteriana espontânea, nós temos que tratar com antibiótico, droga de escolha, cefalosporina de terceira geração, ceftriaxona. Se a ascite for consequente à malignidade, tem que avaliar a tratabilidade do tumor de base, da doença de base. Sendo tratável, parte para o tratamento oncológico. Não sendo tratável, essa ascite precisa ser abordada do ponto de vista dos cuidados paliativos. Como assim? Nós temos que dar o máximo de conforto para o paciente e controlar os seus sintomas. Então, se precisar fazer esvaziamentos, drenagens de alívio periódicas, isso deve ser feito para garantir qualidade de vida para o paciente enquanto a sua doença de base não pode mais ser tratada. Se a ascite for consequência da insuficiência cardíaca, significa que o tratamento da insuficiência cardíaca está mal feito. Então, tem que tratar a insuficiência cardíaca, né? Priorizar, então, os diuréticos, IECA, né? BRA, o beta-bloqueador. Então, o que foi indicado para o paciente para otimizar o tratamento da insuficiência cardíaca dele. Se a causa da ascite for tuberculose peritoneal, o paciente tem que ser tratado como esquema para tuberculose. Rifampicina, isoniazida, pirazinamida, etambutol, vai tratar tuberculose. Se tiver muito tensa a ascite, as mesmas regras de paracentese de alívio continuam valendo para esses pacientes. A ascite quilosa, nós temos que avaliar a causa, se é neoplasia, se é cirrose e tratar o problema de base. Se for cirrose, nós vamos tratar com a restrição de sódio, nós vamos tratar com o diurético, a dieta pobre em triglicerídeos e realização da paracentese conforme a necessidade. E se for por neoplasia, mesma coisa. Identificar a neoplasia e o especialista definir se haverá tentativa de tratamento modificador da doença daquela neoplasia. Recapitulando, o diagnóstico da ascite, o diagnóstico melhor etiológico da ascite vai depender da paracentese.
Às vezes a ascite é muito pequena, é uma ascite discreta, não dá para poder funcionar. A gente clinicamente tenta descobrir a causa, uma insuficiência cardíaca, uma cirrose no seu início, e otimiza o tratamento da doença de base que o paciente já tenha para poder melhorar esse sinal e esse sintoma e o desconforto causado pela ascite. Mas tendo a oportunidade de fazer paracentese, toda a ascite recém-diagnosticada deve ser funcionada e os exames que nós discutimos aqui devem ser solicitados. Nós temos que pedir a contagem global diferencial dos leucócitos, nós temos que pedir as proteínas totais do líquido acítico e fração, temos que solicitar a albumina sérica do paciente. E aí, dependendo do que nós estamos suspeitando, nós vamos solicitar os triglicerídeos, vamos solicitar ADA, citologia oncótica, amilase, LDH, glicose. Bom, pessoal, a revisão que eu tinha para fazer sobre a ascite com vocês é essa. Espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo que eu posto por aqui. Até a próxima!